Precursor é aquele que vem antes, avisando sobre outro que há de vir. É um tipo de profeta, mas o precursor ele vem avisando sobre uma pessoa. O profeta avisa sobre acontecimentos. Também avisa sobre pessoas, mas é mais sobre acontecimentos. Já o precursor avisa sobre uma pessoa que viria. Um libertador, o Messias. Não é o Jair de Bolsonaro, não. É Jesus Cristo. João Batista era precursor de Jesus. Quando Jesus chegou no cenário ali em Israel, João Batista, eu vendo de longe, já havia falado muito sobre Jesus. Então João Batista gritou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também João Batista tinha uma mensagem um pouco dura. Ele dizia ao povo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produz fruto digno de arrependimento. A mensagem de João Batista era dura. Era como a mensagem de Elias. Alguns tinham medo de Elias, assim como o próprio rei Herodes daqueles dias. E João Batista vivia dizendo ao rei Herodes: devolve a mulher do seu irmão. Devolve a mulher do seu irmão. Mas quem disse que a mulher do irmão de Herodes queria voltar para o marido legítimo? Não. Ela era tão asquerosa quanto o próprio Herodes, mas ela ainda era pior que ele. Herodes e Herodias tinham um tipo de Acabe e Jezabel. Assim como o profeta Elias é comparado também como... João Batista, aliás, é comparado com o profeta Elias, porque Elias veio antes dele. E uma certa vez, o rei Herodes fez uma festa. E a filha de Herodias chegou dançando. Ela não era filha de Herodes, era de Herodias. E ela chegou e ela fez uma dança bonita. Certamente aquela dança do ventre, né? Aquela dança que eles faziam lá na Índia. É uma dança bonita mesmo. O Herodes ficou totalmente apaixonado com aquela dança e ofereceu à menina: pode me pedir o que você quiser, eu te dou até a metade do meu reino de presente. A menina não soube o que fazer e foi até a mãe. A mãe, uma serpente, uma cascavel. Chegou a filha e disse, já logicamente maquinando antes, porque ela não precisava ter a metade do reino. Ela tinha todo o reino, pois era casada com o rei e herdeira dele, por sinal. Ela logo se aproveitou da ocasião e já pensou logo e maquinou na sua mente diabólica: eu vou fazer com que seja morto aquele que pode atrapalhar que eu continue sendo a rainha. Porque Herodes, sendo frouxo como Acabe também no passado, dominado pela mulher, ambos eram dominados pelas suas mulheres. Acabe dominado por Jezabel e Herodes dominado por Herodias. Pois é, ela maquinou tudo. Então ela disse à menina: pede a cabeça de João Batista num prato. E a menina foi até o rei, no ouvido dele, e pediu: eu quero a cabeça de João Batista no prato. Ah, o rei levantou e pensou muito bem, e agora? Promessa é dívida? Tem centenas de pessoas aqui me vendo e eu fiz a promessa em público, agora tenho que cumprir. Como farei agora? Mas
Ele não podia fazer nada, já havia decretado palavra de rei na monarquia, não pode voltar atrás. Por isso Deus, o nosso rei, Jesus Cristo, nosso rei e Senhor, é imutável, não muda nunca. Mas esses homens do passado, eles mudavam sim, eles decretavam e desdecretavam, se é esse o termo certo de se dizer. Pois é, ele decidiu. Pediu que procurassem por João Batista. Procuraram por João Batista. Decapitaram a João. E trouxeram a cabeça de João. É claro que naquele momento virou um alvoroço ali. João Batista era respeitado, embora sua mensagem fosse dura. Muitas pessoas ali temiam João Batista, porque João Batista era terrível, era um profeta de Deus e tinha vindo para anunciar o Filho de Deus que chegaria. Profeta de um poder fora do comum. Aliás, João Batista e Jesus eram primos, mas eles nunca se encontraram, exceto por uma vez antes do acontecimento do batismo, quando Jesus foi para ser batizado por João. João disse a Jesus: eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? No encontro de Isabel, mãe de João Batista, com Maria, Maria estava ainda na sua gestação, ainda prematura, e a Isabel, prima de Maria, estava com a sua gestação mais adiantada. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Ou 3 meses, não sei. Agora, me fugiu da memória. Mas eu acho que era 6 meses mesmo. E as crianças, elas se cumprimentaram nos ventres de suas mães. Sim. É incrível, não é? Jesus cumprimentou João Batista no ventre de Maria e João Batista cumprimentou Jesus no ventre de Isabel, sua mãe. Ambas as crianças começaram a pular no ventre de suas mães. 30 anos depois, eles se encontraram. Estranho, né? Um lugar tão pequeno, mas Deus trabalha por caminhos misteriosos. Eles não podiam encontrar antes. Cortou a cabeça de João Batista. Sabe quem que era João Batista? É o tipo do hino que vou tentar cantar agora, porque é completamente impossível acompanhar o ritmo desse louvor. Mas eu vou tentar. João Batista era um cabra macho. Porque para aceitar Jesus, o homem tem que ser cabra macho mesmo. Sabe? Frouxo, que não tem coragem de falar a verdade nua e crua. Não serve para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que não diz a verdade nua e crua, ele não pertence a Jesus, porque Jesus sempre disse a verdade. E Paulo lá na frente vai dizer: nós temos uma mente de Cristo. Aquele que quer Jesus, ele tem que carregar a cruz. Jesus, certa feita, foi interrogado. Perguntaram a ele: mestre, o que tenho que fazer para te seguir? Aí Jesus disse: ora,
Deixe tudo. Pegue a tua cruz e siga-me. Já pensou? Isso não é para qualquer um. Deus fez isso com Abraão lá atrás. Abraão era fazendeiro, tinha gado, tinha tantas coisas, era rico. E Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Abraão saiu ao léu, mas na verdade não era ao léu e Abraão sabia disso. Ele foi e habitou em tendas. Abraão já não tinha mais casa, já não tinha mais o pai. E Abraão saiu com seu primo, com seu sobrinho Ló, e foram. Foi um erro ele levar Ló, era para ir só ele e Sara. E os servos, mas Abraão levou Ló. Ló teve um problema ali e tal, não vamos comentar isso agora, senão vai fugir um pouquinho do tema aqui. Mas a pessoa tem que ser bastante corajoso para aceitar Jesus. Bastante não. Muito, muito, muito corajoso para aceitar Jesus. Aceitar Jesus é carregar a cruz. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: olha, aqueles que piamente, está lá em 2 Timóteo, aqueles que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. No entanto, a gente vê uma igreja que não quer padecer perseguições. A igreja não quer padecer perseguições. Já pensou? A igreja ela quer lutar contra os governos ditadores. Ela não quer padecer perseguições. No entanto, a Bíblia diz: aqueles que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. Poxa, não há razão de lutar contra o regime, obviamente, do anticristo que está chegando. O homem e a mulher, eles têm que ser bastante corajosos para servir a Deus, para carregar a cruz. Eu vi um áudio que uma amiga me mandou, uma irmã em Cristo, a Vera. Ela disse assim, ela me mandou o áudio da Damares, aquela ministra lá de não sei o que lá do governo federal. E a Damares estava, sabe, parecia que tinha alguma coisa gritando no ouvido dela. Ela estava como uma pessoa desnorteada, chamando todo mundo: nós temos que ir para a rua, porque o crente tem que lutar pelos seus direitos, a população tem que lutar pelos seus direitos. Qual é o direito do crente? Morrer. A Bíblia disse que nós somos como ovelhas rumo ao matadouro. Já pensou? Tem que ser bem corajoso para isso, não é? Bem corajoso. Jesus deixou bem claro: se você quisesse me seguir, você tem que carregar a cruz. Não tem outra opção, é só uma. Nós passamos por adversidades, nós passamos por problemas, por tudo nesta vida. Mas esta vida aqui não pertence a nós. Nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Nós não temos que sair para a rua para lutar pelo Brasil. O Brasil é um país pecaminoso, perdido, assim como o resto do mundo, até mesmo Israel, o povo escolhido de Deus. O mundo precisa de mais João Batistas, mais Elias, mais Abraão, mais Moisés. Onde está? Onde estão? Mas o povo quer sair para a rua. O povo quer andar segundo a vontade dos homens. 2022, nem parece, né? Parece que a política não acabou porque estão politicando até hoje. Ô, povinho.
Estão politicando até hoje, meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida. Sinceramente, Jesus está voltando mesmo. Eu nunca vi uma política durar até na outra. Eu nunca vi, sinceramente. Então, tem que ser corajoso. Como o Gideão, que o Senhor o chamou de varão valoroso. Daniel. Sabe que um dia eu estava lendo, achei interessante, alguém disse assim, olha, Daniel saiu da cova, José dormiu escravo e acordou governador. E falou mais algumas coisas lá. Opa, errei aqui. Ai, ai. Olha, e ele acordou o governador. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha e saíram sem nem cheiro de fumaça no cabelo. E por aí vai. Uma baboseira, sabe? Então eu pensei e disse: eu quero ver vocês saírem das covas dos leões. Eu quero ver isso acontecer com essa crentaiada de hoje. Essa crentaiada de hoje não gostam de ler textos bíblicos, não gostam de orar, não gostam de jejuar, não temem a Deus verdadeiramente. Se uma mensagem passa de 10 minutos, eles não veem, não ouvem. Se o texto tem mais de 3 linhas, eles não leem. Aí eles escrevem estas baboseiras. Daniel, certa vez, disse assim: eu aprendi com os livros que o tempo da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, é de 70 anos. Jeremias, capítulo 25, alguma coisa ali. Pois é. Naquele tempo não tinha livro encadernado, impresso como há hoje. Eram pergaminhos, sabe? Era um escrito, tinha que caçar, procurar. Mas Daniel aprendeu com os livros. Livros têm a ver com leitura ou literatura. Mas como alguém quer sair da cova como saiu Daniel, se eles não gostam de ler, não gostam de orar, não gostam de jejuar, não pedem a Deus discernimento para a interpretação de um sonho como fez Daniel, que orou por 21 dias até que Deus desse a ele uma resposta. Quer se comparar a Daniel? Não. Isso é baboseira. Não caiam nisso. Quem escreve esse tipo de coisa é um babaca. Seja como José, ele dormiu. Escravo e acordou o governador. Tá. José, ele foi jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos. Dali foi passando uns mercadores e o compraram de seus irmãos e eles o levaram como escravo para o Egito, certo? E ali ele foi vendido para um homem chamado Potifar. E ele foi servir a Potifar como escravo, um mordomo, um servo. José era novo nessa época, era um rapaz novo. Vai contando o tempo por aí, enquanto José está dormindo na cabeça dos idiotas. Olha só,
As pessoas querem fazer o Espírito Santo de Deus de idiota. Ele não é, certo? Ele foi trabalhando ali na casa do Potifar, um homem temente a Deus, um jovem temente a Deus, José, filho de Jacó. Um dia, pela sua beleza, a mulher do Potifar se afeiçoou com José e começou a assediá-lo. E ele picou a mula. Ao correr dela, ela agarrou nas vestes dele e ele deixou a capa para trás. E ela o acusou de assédio sexual. E ele foi preso. E ele ficou preso por 13 anos. Já pensou? José dormindo 13 anos? Ele dormiu a escravo. Dormiu 13 anos. Acordou o governador. Tá. Veja bem. Mas entre esses 13 anos houve um probleminha ali. Tinha 2 homens presos na cela ali. Um que servia vinho e um padeiro. Ambos tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E eles contaram aquele sonho que tiveram a José. E José interpretou aquele sonho. Olha, você que é o padeiro vai morrer. Eu sinto muito. 2 anos preso. 2. E disse ao outro: você vai ser exaltado. O rei vai te tirar daqui e você vai servi-lo com o vinho. Ele ia ser o provador do vinho, tal, porque naquela época os reis eram muito envenenados pelos seus próprios ali. Dentro de casa havia muitas traições, pessoas querendo o trono, era muita intriga e muitas traições ali. Então o vinho do rei teria que ser provado pelo coitado primeiro, para depois o rei beber. Porque esperava um pouquinho, se o cara batesse as botas, o rei não bebia o vinho porque estava envenenado. Então ele tomava o vinho. Mas isso ainda para ele era melhor que estar num calabouço na prisão. E ele foi servir o rei. O outro foi morto, como José havia dito. Mas José disse ao rapaz: olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim, anuncie a mim ao rei. Fala para ele sobre mim. Tudo bem, eu vou falar. E quando ele saiu, ele foi para o palácio, lá ele servia ao rei. E todo aquele processo ali, ele se esqueceu de falar de José. José ficou preso mais 11 anos. Aí um dia, o rei teve um sonho. O rei viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras engoliam e comiam as 7 vacas gordas. E ele também viu um milharal seco e haviam espigas raquíticas e espigas grandes, e as espigas raquíticas comiam as espigas grandes. O sonho é tão interessante, né? Ele parece meio sem pé e meio que sem cabeça, sabe? Sem pé nem cabeça. Sonho esquisito esse, mas ele tinha um grande significado. E o rei do Egito, ele ficou completamente louco com aquilo. Aquilo o deixou
totalmente insano. Ele chamou todos os adivinhos e ele chamou todos. Enquanto isso, o José tá dormindo. Ele dormiu, sabe? Escravo. Ele não tinha acordado ainda não. 13 anos. Aí chamou os adivinhos ali, os feiticeiros, os homens que tinham ali para adivinhar aquele sonho. E ninguém conseguia. Ninguém. E aquele rapaz estava ali já depois de 11 anos servindo o rei. Já estava com bastante fama. Ainda não tinha bebido vinho envenenado e morrido. Ele não correu esse risco porque Deus tinha que cumprir o seu propósito com José. Porque José estava dormindo. Lembra? José estava dormindo. Dormindo. Ele dormiu escravo e acordou o governador. Tá, vai nessa. Aí, escute bem. Aquele rapaz pegou e disse: Rei, eu tenho uma pessoa que pode. Ele pode dizer a interpretação deste sonho de Vossa Majestade. E o rei ficou completamente avulso ali. Ele queria saber, sabe? De qualquer forma, não importa de quem viesse. E ninguém conseguia enganá-lo dizendo outra coisa. Ele sabia. Deus o ia fazer saber, porque José estava ali para aquilo. Ele estava dormindo. Ele ia acordar. Ele dormiu escravo, acordou o governador, lembra? Então, pois é. Então, quando ele manda buscar lá José, sabe? Tem hora que me dá um lapso de memória aqui, porque eu tô lembrando dos fatos, sabe? Então, só pra fazer uma chacota da cara desses ignorantes, bando de otários. Então, aí ele foi lá e trouxe José. E José trouxe uma notícia nada boa. Veio José. E José disse a ele: Olha, rei, o sonho que o senhor teve significa o seguinte: haverá 7 anos de fome terrível em toda a terra. Uma seca, não choverá e a terra não produzirá nada. E também haverá 7 anos de bonança. Haverá muita produção. Haverá muitas chuvas. Mas qual viria primeiro? A bonança, a chuva. A bonança sempre vem antes da tempestade, o silêncio sempre vem antes da tempestade. Pois é. Muita gente não quer acreditar nisso. Então, o rei disse a ele: Mas o que eu devo fazer? E quanto às vacas? Ele disse: As vacas significam também a mesma coisa. Isso aqui para concluir. E ele disse a José: Mas então o que eu devo fazer? A José disse a ele: Convoque alguém com muita sabedoria, inteligência em governo e... Ai, meu Deus. Que vergonha, meu Deus. Com muita inteligência e sabedoria e... para que ele trabalhe durante 7 anos, ajuntando em celeiros muita comida.
trigo, comida, tudo o que se há de comer. Porque em 7 anos haverá muita bonança e a agricultura vai ser muito forte. Tem que ser forte. Tem que se ajuntar para os 7 anos que virá, depois de grande e terrível fome. Tem que ser um homem muito sábio e inteligente, o rei. Aí o despertador fez assim. Aí José acordou, porque o rei disse a ele. Sabe, Ai, meu Deus, eu não gosto de ser idiota. O, o, o próprio rei do Egito foi o despertador que acordou aquele José que estava dormindo, que acordou o governador. Disse a ele assim: José, a partir de agora você será governador do Egito. Todos do reino. Vem aqui, pessoal, todos se ajuntem aqui. Todos. José, depois de mim, só se reportarão a José. Acordou. 13 anos. José dormiu escravo e acordou governador. Pois é. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo ardente. Aí, meu irmão, se você for jogado na fornalha de fogo ardente, nem um fio da sua cabeça vai se queimar e nem cheiro de fumaça vai ter. Não vai ter. Nem cheiro de fumaça, que não vai sobrar nada de você, seu crente idiota. Você não gosta de orar? Você quer melhorar o mundo? Você quer ser um super-herói? Sabe? Deus disse lá em Sofonias que vai destruir a terra e você disse que quer construir, afrontando a Deus. Você quer que o seu cabelo não queime, não vai sobrar nada de você, nem cinza. Porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas só que acontece que entre o fogo, a fornalha e Sadraque e Abednego existia uma grande estátua, sabe? E era para se adorar aquela estátua, todos se colocarem de joelhos perante aquela estátua. Aí todos se colocaram de joelho, aquela multidão intensa. E somente 3 homens ficaram de pé e o rei ficou indignadíssimo. A fornalha estava acesa, mas ela não estava aquecida. 7 vezes mais o calor que ela sempre tinha. 7 vezes mais. O número 7 tem um grande significado na numerologia bíblica, mas isso aqui não é o que está em tema, não. O que está em tema aqui é gente idiota, é covardia, sabe? É crente que diz que é crente e não vai nem orar, ele não justifica a sua fé, ele acende vela para Maria, sabe? Ele adora Nossa Senhora da Aparecida e ele é crente e ele não fala a verdade, sabe? Não. Ali estava a estátua. A estátua significa essas coisas que eu disse. Ontem eu vi uma frase assim no Facebook. Deixa eu tentar me lembrar. Eu vou abrir aqui. Esse vídeo tá ficando. Opa! Calma! Que brabeza é essa? Eu vou tentar abrir aqui no Facebook para me achar o que está escrito aqui exatamente, porque eu baixei aqui e o que estava escrito, sabe? E achei aquilo muito,
muito afrontante, afrontador a Deus. Oh, mas tem a hora que tem que ficar colocando senha. É difícil. Então, vamos ver se eu consigo achar aqui. Se eu consigo achar. Só um minutinho. Ih, errei aqui. Tá. Certo. Vai dar certo aqui. Só um minutinho. E eu já vou terminar. Porque já deve ter alguém bem apavorado aí, porque o vídeo tá demorando. Quer dizer, se alguém realmente chegou até aqui, né? Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem hora que isso entra rapidinho, tem hora que não entra. Deve ser algum idiota lutando contra mim. Não falo de gente não, tá bom? As hostes espirituais da maldade. Demônios. Não brinquem com eles. Estão por toda parte. Transvestidos de humanos. É. Eu até ia cantar, mas não vou cantar mais não, porque acho que não vou conseguir. Porque é muito rápido. Rápido demais. Tem que ensaiar mais vezes. Mas esta mensagem já estando entregue aqui, eu acho que depois alguém já vai entender bem o que... Não consigo, eu coloco o próprio cantor original aqui cantar, pra mim não passar vergonha. Vamos lá. Vou achar agora. Tá aqui. Tá aqui. Vamos ver se eu achar a baboseira aqui. Quiserem me criticar, critiquem. Tô pouco lixando pra isso. Eu tô aqui pra... eu não sou um covarde. Tá escrito assim: a Santa Missa não pode ser trocada por orações pessoais. Sem ela, não há fé católica. Sabe o que quer dizer católico? Católico quer dizer geral ou universal. Sabe o que Jesus disse? A mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele disse assim: olha, mulher, está chegando a hora e já é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura um a um. O Pai procura aqueles que assim o adorem. A Santa Missa não pode ser trocada por orações pessoais. Sem ela, não há fé católica. Desculpe-me, católicos, vocês são idólatras. Como assim? A oração pessoal não pode ser trocada? Quer dizer, a Santa Missa? Que Santa Missa? Não existe Santa Missa, existe Santo Deus, onde alguém se faz uma missa, uma missão. A missa é um oratório que é o verbo de missão. Porque a igreja, ela é missionária. Aí eu queria ver a Santa Missa lá sem ninguém e os bancos falar.
o microfone falar sozinho ou sair andando, ou a viola sair tocando. A Santa Missa não pode ser trocada por orações pessoais. O que mais Jesus ensinou foi orar. Sabe o que Jesus disse contra essa palhaçada aí? Ele disse assim: quando você for orar, não faça como os fariseus, que oram em pé nas esquinas para serem vistos pelos homens. Quando fores orar, entre em teu quarto. É no singular, uma pessoa. Entre em teu quarto e fale com o Pai. E o Pai que vê em secreto, este te responderá. A Santa Missa não pode ser trocada por orações pessoais. Sem ela, não há fé católica. Sem a Santa Missa não há fé católica. É sem oração que não há Deus para responder. É sem oração que não há salvação. É sem oração que os doentes não são curados. É sem oração que não há resposta dos céus. É sem oração que a terra não estremece quando Deus responde. Bando de idólatras. Não é a Santa Missa, é a oração que tem poder. Deixa de ser covarde. Eu nem vou cantar mais. Mas ainda estamos aí entre a fornalha e a estátua, e milhares de pessoas ajoelhadas e 3 homens de pé. Com certeza não são aqueles da Santa Missa, são aqueles da oração pessoal. Sim. Por que vocês não se ajoelham? Os lançarei na fogueira, na fornalha, e eu aquecerei mais 7 vezes mais do que ela já é quente. E eles disseram: fique sabendo, ó rei, que nunca ajoelharemos. Como é que fala? Ajoelharemos diante da sua estátua. Nunca. Pode jogar a gente lá. Se Deus quiser nos salvar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é mais Deus ainda e nos levará para Ele. O crente, meus amigos, irmãos, ele preza pela salvação da alma e não deste corpo aqui que vai morrer a qualquer momento. O rei lançou eles lá. E eles estavam andando dentro da fornalha. O rei olhou e disse: mas o que é isso? Não foi 3 que eu lancei lá dentro? É engraçado, né? Parece uma comédia. Não foi 3 que eu lancei lá dentro? Foi. Mas por que eu vejo 4 andando dentro da fornalha? O que é isso? 4. Sabe quem era o 4º homem da fornalha? Jesus Cristo, aquele que mandou orar. Não da Santa Missa. Não Aparecida. Não a Virgem Maria. Ninguém deve acender velas para a Virgem Maria, nem menos para Jesus. Tá certo. As pessoas querem servir a Deus pela Bíblia. Então vamos servir a Deus pela Bíblia e vamos lá em Êxodo capítulo 20. Ali era tudo idolatria que eles estavam fazendo. Êxodo capítulo 20. Bom, aqui está escrito assim: então Deus, na Bíblia, certo?
Não é pela Bíblia? A Bíblia não é regra de fé, tanto do crente quanto o evangélico, protestante, quanto do catolicismo? É a Bíblia, não é? Então tá, então vamos lá. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou da escravidão, falando com Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 4 é bem notório, até mesmo a uma repetição, né? Eu vou frisá-lo novamente aqui. Agora eu vou dizer o que significa isso aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás. A palavra não é não. Nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, ou seja, fazer imagens de anjos, de Jesus, certo? Você que fica colocando gráfico de Jesus, da pessoa de Jesus que parece Jesus, sabe? Aí na sua postagem é crente, você está cometendo um erro. Porque você não deve fazer nenhuma semelhança do que há em cima no céu. Você não deve criar um Jesus, uma aparência de Jesus. Não tinha fotografias naquela época, ninguém sabe como era Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus que ele era nazireu de Deus, ou seja, ele tinha cabelo, ele tinha barba, ele era franzino. Ele era um homem machucado, porque Isaías disse que ele era experimentado nos trabalhos. Ele era carpinteiro, todo carpinteiro machuca o dedo, massa o dedo toda hora com martelo. Jesus era assim, ele não tinha parecer nem formosura, como foi dito lá no capítulo 53 de Isaías. Então, criaram uma mensagem de Jesus, Jesusinho, sabe? Pendurado numa cruz assim, feinho. Jesus não é feio. Jesus é lindo. Jesus é cheio de honras e de glória. Todos que mantêm Jesus pendurado numa cruz, diz a Bíblia que eles o levam ao vitupério. Vitupério quer dizer vergonha da cruz. O que é vergonha da cruz? A vergonha da cruz significa que Jesus foi pendurado na cruz seminu. E Jesus ficou envergonhado, porque ele tinha mulheres, ali tinha crianças, e Jesus todo machucado. Mas aí fizeram a semelhança de Jesus. Deus tentou prever, ou seja, Deus tentou deter esta multidão para que não fizesse isso. Mas eles fizeram lá adiante com Jesus e fazem até hoje. Mas Deus avisou: não façam nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Homem também não pode ser adorado, nenhum Deus pode ser adorado, ninguém. Nem Aparecida, nem Fátima, nem o Barnabé, nem o Tiririca, nem o Bolsonaro, nem o Lula. Ninguém pode ser adorado, só Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Só Ele que salva. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse ele. Mulher, se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E lá está ele andando com os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí
Aí tiraram os 3 de lá. Jesus, ninguém viu mais. E ele saiu e nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles. Bom, eu acho que uma lupa seria bem fraca, uma lupa bem potente seria fraca para achar talvez crentes assim. Talvez um telescópio da NASA acharia crente assim. Porque os crentes de hoje é isso aí que eu expliquei. José dormiu escravo e acordou governador. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na cova, foi lançado lá e saiu sem queimar. Daniel foi lançado lá. Tente ser Daniel. Tente ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Tente ser José. Sabe o que você ia fazer? Alguns sem vergonhas que existem por aí? Ia catar a mulher do Potifar. Sim, é claro. Quantos pastores que fazem isto? Quantos pastores? Uma história engraçada. Eu vi uma reportagem uma vez que um pastor ele adulterou com a mulher de um irmão da igreja. O irmão da igreja permitiu. Não que ele era corno manso, sabe? Ele era um homem que era temente a Deus. É engraçado, né? Temente a Deus. Porque o pastor, ele leu lá na Bíblia, em Oséias, escrito assim: vai e pega uma mulher adúltera e casa com ela. Disse ao profeta Oséias, isso está escrito na Bíblia. O repórter chegou e perguntou ao pastor: pastor, o senhor se deitou com a mulher do rapaz e tal? O pastor estava aparecendo, mas os dois ali, o casal não, eles estavam. Tinha uma câmera escura ou algo ali protegendo a imagem dos dois. Deveria mostrar os dois, né? Na hora de fazer o peteco eles fizeram, mas na hora de aparecer ninguém quis aparecer, né? É como diz o ditado, filho feio não tem pai. Filho não, filho. Filho feio não tem pai. Aí, é, o, o pastor foi questionado pelo repórter. O repórter disse assim: pastor, mas vem aqui, vamos. O senhor sabe que a gente tem que obedecer a língua portuguesa, né? Vamos ler aqui o texto que está escrito? Olha o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, pastor? Leia para mim. Está escrito: vai lá e pega uma mulher e adultera com ela. É isso, pastor? Não, não é. Aqui está escrito, entre vírgulas, hífens: vá até ao prostíbulo e pegue uma mulher adúltera e casa com ela. Não é uma mulher e adultera com ela. Deus mandou o senhor fazer isso, pastor. Então esse Deus é estranho porque ele proíbe o adultério, aí manda o senhor ir lá e adulterar com a mulher do irmão da igreja? Como assim? Aí ele disse assim: pois é, você está falando aí, eu estou lembrando e tal, e eu cortou a reportagem ali. Que burro. O Chaves diria: dá 0 para ele. Com vergonha do evangelho. Com vergonha do catolicismo. Aliás, chega a indignar. Nós somos sofredores, todos nós. Nós estamos passando por uma pandemia. Na Bíblia é chamado de peste. E haverá pestes. Mas, no entanto, as pessoas estão ignorando que esse tempo de Jesus já chegou.
E que coisa feia, muito feia, coisas tenebrosas estão vindo por aí. No entanto, o crente quer ainda continuar dizendo que a sua vitória tem sabor de mel, que você é especial. Quer continuar dizendo que você é raridade. Raridade. Talvez seja raridade mesmo, né? Talvez seja raridade quando você tenta se igualar com Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel e José. Aí você é uma raridade. Você é um grande idiota. E tenta fazer o Espírito Santo idiota. Mas ele não cai nessa. Ele não cai nos seus truques. Sabe? Muitas pessoas, ao longo de todo o tempo, foram famosas. Muito famosas. E a fama deles acabou. Mas um homem famoso que chegou na história há 2000 anos, a sua fama aumentou. E continua aumentando. No entanto, as pessoas ainda continuam deixando Jesus invocado. Eu acho que você deveria ser mais esperto. Sabe o que diz do esperto? Disse que o vacilo do esperto foi ele pensar que foi só a mãe dele que fez filho esperto. Eu devo ser mais esperto que vocês são bem burrinhos. Coloque aos pés do altar de Jesus. Se você pecar, peça perdão. Deus te perdoa. Mas não idolatre o homem, não idolatre nenhum ser qualquer. Não faça para ti imagem de escultura e nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Iemanjá, Poseidon, não existem. São mitos gregos. Quer dizer, Iemanjá é meio que brasileiro, né? Tá ali no Rio de Janeiro. De vez em quando o Luciano Huck vai para lá fazer oferendas a Iemanjá. E aqueles barquinhos com aquelas flores, aquelas velhinhas vão sumindo mar afora, aquilo que a onda vai levando. Depois aquilo afunda mar adentro. Só para encher o mar de lixo. Porque não existe essas coisas. O único Deus verdadeiro é o nosso Senhor Jeová, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na terra há um Consolador que ele enviou, a saber, o Espírito Santo. José não dormiu governador, não dormiu escravo e acordou governador. Não.